Urra! Depois nós temos que conversar, né, doutor? Com a palavra, a servidora Marina Alvarenga. Boa tarde a todos. Bom, antes de continuarmos com a nossa mesa redonda, gostaria de, em nome da equipe da escola e também do tribunal, de agradecer ao professor Marcos Roberto, que, com muita didática e principalmente muito bom humor, dividiu conosco, durante esses 2 dias, conhecimentos valiosos sobre esse novo plano de contas. E ele que entregou tantos brindes... Eu vou ter brinde! Um singelo presente. E uma salva de palmas para ele também, né, gente? Obrigado, gente. Nossa. Obrigado, viu, gente? Tá, eu vou abrir. Vou abrir, ó. Sou muito ansioso, não consigo ficar desatando os nós. Vai não, doutor, já tem a mesa... Ah, tá. Ele falou antes, tá? Ele falou que iria sair mais cedo. É só ele, viu? Um livro. Rapaz, eu adoro livro, viu? A vida que vale... Ah, nossa senhora! Olha aqui, ó. A vida que vale a pena ser vivida. Viva cada dia da sua vida como se fosse o último. O último, um dia você acerta, né? Nossa! Gente, livros, eu sou tão assim, apaixonado, que eu começo a ler um livro e termino. 2, 3 dias. Amanhã eu estou indo para João Pessoa trabalhar. Vou ler esse livro daqui lá. Obrigado, viu? A natureza, que não faz em vão, concedeu apenas o dom da palavra, que não devemos confundir com o dom da voz. Obrigado, parabéns pelo seu dom. Dom. Quando falo em dom, eu lembro do PPA, né? Diretrizes, objetivos e metas, né? Pera aí, pessoal. A gente sempre leva para a execução orçamentária e para o orçamento, né? Beleza? Obrigado, viu, gente? Vou ler, viu? Ah, todo mundo anotou o e-mail, né, gente? Anotou, né? Anotou? Se não anotou, coloca o e-mail, viu? A partir de agora, somos parceiros. Somos contadores, parceiros. Somos controladores internos, parceiros. Lembra do cabeção? Você nunca vai esquecer do cabeção. Quando você vê alguma reportagem do ET, você, caraca, consolidação. Nós convidamos, então, o professor Marcos Roberto dos Santos para permanecer à mesa. E convidamos a secretária de Contas Mensais de Governo, senhora Ana Cecília Veiga, e o secretário de Contas de Governo, Petrônio Pires de Paula, para participarem da mesa redonda Aspectos Práticos da Contabilidade Pública, uma visão do TCM-GO. Obrigado. Vou deixar estar aqui no canto, porque se o bicho pegar eu já... Ó, depois eu conto tal negócio aqui. O pessoal tem que... Eles vão fazer as perguntas? Então? Traz para mim o microfone, por favor. Preciso... O outro? Tá. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Marcos Roberto, né, pela brilhante exposição que ele nos passou ontem e hoje. Sempre que a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, a gente aprende mais um pouquinho. Por ironia do destino, ele é meio parente, né? Então, por isso que usa eu como cobaia o tempo inteiro. Mas depois eu acerto com ele. Vou contar para a sogra dele a piadinha. Ele vai ver. Apelou, viu? A questão do futebol é tudo mentira. A maior perna de pau que existe. Então, o juiz é comprado.
Gente, mas a fala que eu e a Ana Cecília queremos passar para vocês é baseada no que o Marcos falou no início da transparência dele, né? Planejamento, responsabilidade, controle e transparência. Porque tudo na administração pública, como vocês viram ontem e hoje, está ligado ao quê? Ao planejamento. Planejamento bem realizado, planejamento bem efetuado pela administração pública, o gasto público será bem realizado. E é só o controlador interno que tem que preocupar com isso? Não. O controle externo também tem que preocupar. E o controlador interno tem que preocupar somente porque ele é responsável solidário? Também não. Ele mora no município. E, como o Marcos disse, no município é que tudo acontece. Então, se ele conseguir fazer com que o administrador público, o gestor público, né, o ordenador de despesa, consiga realizar essas despesas com base em um planejamento adequado, com base nas demandas da sociedade, com base nas legislações específicas, com certeza o gasto do dinheiro público, né, será bem aplicado em prol da comunidade. Eu espero que não demore esses 200 anos, como o Marcos falou, para a gente ver essa mudança acontecer, né? Pode ser que, às vezes, a gente não veja, né? Eu não vejo essa mudança. Mas eu quero que meus filhos, meus netos, consigam ver um país, um Estado, né? Um município, que é onde a gente vive, melhor. Onde o dinheiro público seja aplicado com as boas práticas que devem ser aplicadas, onde a saúde possa levar ao cidadão que necessita a saúde de qualidade, uma educação de qualidade e, consequentemente, os benefícios que o governo possa demandar para aquela sociedade. Porque o dinheiro ele é finito, né? Ele acaba, ele é escasso. Agora, a despesa não. Se pararmos para pensar, todo momento vai chegar uma despesa nova, vai bater na porta do prefeito. Eu quero ir para Goiânia, quero visitar um parente, né? Quero levar um doente, quero ter apoio, quero ter uma casa de apoio para me auxiliar no tratamento, quero escola, quero ponte, quero rua asfaltada, quero saneamento, quero tudo. E o dinheiro é um só. E como ele colocou, o cabeção, né? O dinheiro é um só, é da União, e boa parte dele fica com a União. A parte que é repassada para os municípios, se não houver planejamento, não vai haver essa boa aplicabilidade do dinheiro público. Então, na Secretaria de Contas de Governo, a gente tem essa incumbência de estar analisando esses instrumentos de planejamento, né? E que bom que, a partir de 2015, esses instrumentos serão também contabilizados, né? Então, já deveriam estar sendo efetuados os controles, mas, a partir de 2015, a gente poderá fiscalizar, porque eu falo 2015 porque a prestação de contas está acontecendo em janeiro, mensalmente, mas, para a Secretaria de Contas de Governo, a gente vai receber o orçamento referente a 2015, que já vai estar nessa nova plataforma. Amanhã, o Roberto, com a equipe dele, vai estar passando para os senhores a questão de como o tribunal está se adaptando a essa nova forma de prestação de contas, essa nova forma de consolidação, como o sistema estará recebendo essas prestações de contas, onde nós poderemos extrair dados, como foi passado, esses dados de controle, através de contas, através dos registros contábeis, para que a gente possa fazer uma fiscalização mais próxima do cidadão, mais próxima do município. E a fiscalização é só para punir? Não, a gente também tem a missão de estar orientando, como é o curso de ontem e hoje, né? Então, o tribunal vem com esse ciclo de palestras, começou em setembro do ano passado, a primeira palestra a ser ministrada foi de planejamento, tamanha importância, porque é lá que começa tudo, e já falou de licitações, pessoal, né, Zanzoni? Agora, a forma de contabilização. Então, o tribunal vem orientando todos os seus jurisdicionados. E, cada vez mais, a gente está procurando profissionais. Se nós, do tribunal, percebemos que há profissionais no mercado que possam contribuir com essa qualificação, a gente tem procurado e promovido esse curso, motivo que o Marcos está aqui, né? Eu acho que todos adoraram a apresentação, realmente virou showman, né? Então, agora o cara é o cara da contabilidade. Vocês viram, na Polícia Federal ele tem ficado pouco, né? Porque amanhã já está em outro estado. Então... Trabalhando. Lá a gente trabalha antes, acumula horas, depois você pode dar aula constitucional.
E, é ruim, hein, ó. Então, assim, eu me coloco à disposição, a Cecília e o Marcos Roberto, para qualquer dúvida que possa surgir quanto às prestações de contas que são encaminhadas ao tribunal. E aí a prestação de contas engloba os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, né, os balancetes mensais, relatório resumido, relatório de gestão fiscal, o balanço geral, atos referentes à admissão de pessoal, né, e também de contratação. O que nós percebemos é que que eu não poderia deixar de falar, como a gente tem sempre falado nos encontros, é a dificuldade de informações que o tribunal recebe. A precariedade que, às vezes, essas informações chegam ao nosso tribunal, porque a gente chega a receber 5 informações da mesma coisa. E só que são 5 informações diferentes. Não é a mesma informação. Então, com esse novo modelo que está sendo aplicado, vai ter que ser único, né? Porque a gente vai ter que preparar para a consolidação. A gente recebe um dado na lei orçamentária anual, que é para a gente controlar aquela execução. A partir do momento que começa a execução, tem a prestação de contas dos balancetes, onde fica a cargo da Secretaria de Contas Mensais de Gestão. E aí vem a movimentação, receita e despesa, né? Os atos acontecem ali. Então, a contabilização mensal. E, posteriormente, chegam os relatórios da LRF. Como é a musiquinha, Marcos? Não é mais não, na hora. Então, chegam os demonstrativos da LRF, né? Relatório resumido e relatório de gestão fiscal. E o relatório resumido, ele nada mais é que o quê? O resumo de 2 meses. Então, se eu prestei conta ao tribunal de janeiro e fevereiro, no relatório resumido ele vai vir informações referentes a janeiro e fevereiro. E o que a gente tem percebido é que essas informações chegam diferentes das que já foram encaminhadas para o tribunal de forma mensal. E aí começa a primeira diferença de valores, né? Eu tenho uma prestação de contas no balancete, uma prestação de contas no demonstrativo que a LRF exige. Posteriormente, a gente verifica o dado do balanço geral. O que vem no balanço geral também, que deveria ser a consolidação dos 12 meses, janeiro a dezembro, ele também vem de forma divergente, né? Principalmente campo de receita e despesa nunca fecha. Inscrição em resta a pagar, então, não vou entrar nesse detalhe, porque no balancete ele está como não processado, no balanço ele está como processado, ou vice-versa. E, quando a gente procura os dados no sistema de controle interno, existe mais uma informação, como foi algumas visitas que fizemos a alguns municípios. A gente pegou os dados, esses 3 dados que estavam divergendo dentro do tribunal, e fomos a alguns municípios. Chegando ao município, tinha uma informação no controle interno, no gabinete do controlador interno. E aí a gente falou, qual que é a verdadeira? Ele falou, não, espera aí que eu vou imprimir. Então, tinha a 5ª, né? Então, é essa questão que a gente vê com bons olhos, essa mudança da nova contabilidade. É que, de novo, às vezes, não é nem tão novo, né? É passar a fazer o que já exigia lá desde 64, porque lá na 4320 já prevê a escrituração dos fatos contábeis. Só não era aplicado, né? Então, a gente espera que, com essa forma de contabilização, essa padronização que está sendo efetuada pelo governo federal, esse projeto que o tribunal está inserido, que o Roberto amanhã vai estar passando para vocês, o SICONF, que a gente possa receber dados confiáveis e que nós, controle externo, em conjunto com os controladores internos, possamos analisar esses dados e verificar a boa aplicabilidade do dinheiro público. Volto a dizer, a boa aplicabilidade vai garantir o quê? A vida melhor do cidadão, a vida melhor de quem mora no município. Isso inclui vocês, inclui nós, porque nós não podemos estar lá no município de vocês, mas estamos aqui. E o nosso prefeito também tem que aplicar esse dinheiro corretamente. Então, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam ter em relação ao tema. Eu sei que qualquer dúvida que tiver vai ser para o Roberto, para o Marcos Roberto, né? O cara é o cara. Então, a dúvida hoje eu garanto que ele que vai responder. Mas me coloco à disposição. A minha equipe também está aqui no curso. Fizemos questão de trazer a equipe do tribunal para que pudéssemos aprender junto com vocês. A mesma base de dados, a mesma base de conhecimento que vocês estão recebendo, a nossa equipe também recebeu. Tem pessoal da equipe de Secretaria de Contas de Governo, a quem eu agradeço o companheirismo, né,
de estar aqui ouvindo tudo que o Marcos está passando para que a gente possa aplicar futuramente nas análises de processo. Também tem da equipe da Cecília, estou vendo da equipe de atos de pessoal, recurso, enfim, dos gabinetes de conselheiro, toda a equipe do tribunal que se faz presente para que a gente possa, né, aumentar os nossos conhecimentos para que a gente possa fiscalizar o recurso público de uma forma melhor e de uma forma correta. Passar para a Ana Cecília. Boa tarde a todos. Como o Petrônio já disse, eu sou secretária de Controle Externo das Contas Mensais de Gestão. Como vocês podem observar, o tribunal está muito preocupado não só em treinar os seus funcionários, como também as pessoas que trabalham dentro do município. E também vocês observaram a riqueza de dados que nós vamos passar a ter a partir... Nós já temos, né? Vocês já estão enviando esses dados. E o tribunal ele vai passar a olhar isso como tem que ser olhado. E o que vai fazer? Esses dados ele vai nos permitir ir ao município e averiguar se o que ele está nos informando realmente está acontecendo. Então, é interessante que vocês tenham prestado atenção na aula do professor e colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam aqui. Eu tenho certeza que, se tiverem dúvidas, vocês vão aprender no local de origem de vocês. Como o Petrônio falou, a gente é parceiro, porque tanto nós, órgão de controle externo, e os seus funcionários que realizam essa atividade, e vocês que estão lá no município, nós somos cidadãos. E nós queremos o quê? A gente quer que o recurso que está dentro do município seja realmente aplicado e bem aplicado. Nós estamos partindo, já estamos começando a atravessar aquela distinção de analisar só quantidade de recursos gastos. Nós vamos passar a analisar a qualidade de recursos gastos. E, com isso, com essa riqueza de dados que nós passamos a receber agora, a gente vai poder fazer esse monitoramento e ir até o município e falar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui teria que ser gasto de outra forma. Então, o tribunal tem demonstrado que ele não quer simplesmente rejeitar contas por rejeitar. Ele, na realidade, ele tem o interesse dele, desde que as contas sejam executadas de forma correta e sejam prestadas de forma correta, a gente possa aprovar a prestação de contas que vocês nos apresentam. E, tanto para isso, ele está, como o Petrônio mesmo disse, realizando vários cursos, da qual voltado para os jurisdicionados. E também quero deixar aqui falar para vocês que a Secretaria de Contas Mensais de Gestão está de portas abertas para resolver qualquer dúvida. Vocês têm os nossos telefones no site do tribunal, têm os nossos e-mails, então vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento que se a gente não der conta de resolver o problema na hora, você pode ter certeza que a gente vai falar assim, não, eu vou pesquisar, vou aprender para poder te auxiliar. E, como o Petrônio mesmo disse, eu acho que a maioria das perguntas aqui será para o tio, né? Porque, afinal de contas, ele é o cara, né? Como o Petrônio disse. Não. Eu só quero fazer um adendo aqui. Hoje, de manhã, na hora que ele foi falar de como deixar uma mulher satisfeita, né? Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui fazer muitas pesquisas na internet para ver se eu conseguia respondê-lo à altura, mas não consegui absolutamente nada. Mas então eu peguei e disse, realmente, será que a mulher está realmente interessada só no cifrão? Mas eu cheguei à conclusão que sim. Realmente, nós estamos interessadas no cifrão, sim. Tanto que para isso, nós saímos de nossas casas, deixamos a tranquilidade do nosso lar, deixamos nossos filhos, deixamos os nossos queridos maridos, né? E fomos trabalhar, fomos ralar, exercer a dupla, tripla jornada. Mas tem um dinheiro que a gente gosta também. Mas é um dinheiro que não vem sozinho, ele tem que vir acompanhado do homem, porque então ele não traz felicidade para a gente. Era isso que eu queria dizer para o tio de novo. Agora, qualquer coisa que vocês tiverem, a gente está à disposição.
eu acho que eu já falei 2 dias, né? Acho que vocês já nem estão mais aguentando a minha voz, né? Bom, pessoal, mas é isso mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, Petrônio, que é o cara da casa aí, deve responder. E semana que vem, dia 25 ou 29, nós fomos chamados para voltar para a STN para poder reunir e discutir essas coisas que de repente ficou faltando. Não sei se vocês perceberam, porque se o colega olhar no PECASP, tem algumas coisas que não estão bem claras, né? Então, assim, a gente vai estar lá reunido. Então, todo mundo já tem o meu e-mail, não tem? Qualquer dúvida, pode mandar, que vai ser uma contribuição para que nós possamos lá melhorar, porque é de lá que sai a enxurrada, né? Então, nós vamos estar lá com os outros colegas que administram aulas para poder a gente discutir a matéria. É uma receita? Não, se eu souber. Tá, peço que nos explique a questão do empenho estimativo. Porque em todo início de exercício, temos que cadastrar o orçamento para o exercício novo. Tá, o cadastro do orçamento para o exercício novo está gerando alguma dificuldade para poder emitir o empenho, é isso? Porque cadastrar orçamento não é difícil, não, é? Isso aí o sistema faz, não faz? Tá, agora, olha só. A questão do empenho estimativo é aquilo que a gente já tinha falado, né? Se você vai executar uma despesa, né, você precisa ter o empenho anterior. Então, você não precisa fazer essa nota de empenho, o valor certinho, mas ele precisa ser prévio. Igual a colega falou, então, eu posso fazer uma nota de empenho estimativo para a folha no valor de R$2.000? Pode. Quando chegar a folha, você complementa e deixa sobrando um pouco para que aquela nota não seja extinta. Porque senão depois você vai ocorrer a mesma falha. Tá? O que não pode, gente, é chegar a nota fiscal e não ter empenho. E a conta de água, luz, às vezes acontece isso. Chega, depois você vai empenhar, aí está lá, ó, consumo de água do mês de março. Chegou no dia 5 de abril. Ué, lembra, o fato gerador da despesa da VPD ocorreu em março. Então, você já executou a despesa. Percebeu? Você já executou, só está faltando agora pagar. Cadê o empenho? Não tem. E outra coisa, gente, dificilmente você vai ter uma despesa que não tem como planejar. Arrumar carro, tem como planejar. Comprar remédio, tem como planejar. Ah, mas o juiz mandou comprar um remédio específico para aquele paciente. Tudo bem. Mas vai acontecer várias vezes? Ah, vai. Então, isso isso então deixa de ser um gasto emergencial, porque você tem como planejar. O colega ali, ó, deu uma ideia muito importante, muito interessante, que a gente já tinha feito algo parecido, mas com as peças. Como adquirir medicamento se você ainda não sabe qual é o tipo de medicamento que você vai precisar? Sabe o que ele fez? Ele vai contar. Chega aí, colega. Conta. Não, vem cá e conta. Chega aí. Porque eu achei interessante, foi uma atitude inteligente e resolveu. Conte, por favor. Nós fizemos o edital de chamamento baseado no livro da Unitex. Ela é uma empresa particular que ela publica todos os remédios e medicamentos vendidos no estado de Goiás. O governo ele tributa os remédios baseado nesse orçamento, nesse valor que é publicado. Então, nós licitamos, fizemos um edital de chamamento para dar oportunidade a todas as farmácias da cidade para poder vender para o município. Aí, lá no edital, nós colocamos as desonerações, né, os descontos, para cada valor que aquele medicamento tiver, o genérico, o ético e o similares. Aí, nós pegamos todas as farmácias que tiveram interesse em participar, e então nós estamos fazendo isso já há 2 anos, fiz em Ceres e 2 anos agora em Jussara. E não falta medicamento e não paga caro.
Por quê? Porque ele pegou uma lista, e essa lista ela é quase igual à da CEMED lá, a do Ministério da Saúde, né? Aquela que ela divulga sempre. Tá? Mas os preços são os preços praticados no Estado. Tem uma lista de todos os medicamentos. Pergunta à farmácia, você quer participar? Qual é o seu desconto? Eu dou tantos % nesse preço aí. Você é quanto? Eu ofereço 20. Você é quanto? 30. Você é quanto? 40. Ganha mais o que ofereceu maior desconto na tabela. Esse ganhou, espera aí, precisou, eu peço. Já naquele desconto, olha que coisa linda, gente. Percebeu? Ele não compra nada emergencial, ele não tem superfaturamento, ele consegue economizar o recurso, precisou, pede. E aumenta a competitividade. Porque como é que você vai licitar medicamento se você não sabe qual é o medicamento que o cara vai usar? Percebeu? São atitudes desse tipo que facilitam a vida. Você economiza recurso, você economiza trabalho e você faz a coisa certa. Tá certo? Obrigado, viu, doutor? Depois cai o seu telefone para eu pegar mais ideias. Pergunta aqui, ó. O que vocês acham de um sistema informatizado permitir a criação do empenho sem a existência de receita realizada? Eu acho lindo. Próxima pergunta. Não. Você quer achar? Principalmente no mês de janeiro, quando a administração quer fazer muito empenho, mas a receita realizada é pouca. Pergunto aos senhores, para fazer empenho, tem que ter dinheiro em caixa? Tem que ter o quê? Crédito disponível, orçamento. Resolveu, né? Mas eu preciso planejar? Precisa. Então, gente, você pode empenhar sem ter caixa. Já pensou se tudo que você for empenhar, você precisa ter o dinheiro? Eu vou empenhar hoje uma obra que ela vai ser terminada daqui a 5 meses. Para que eu preciso ter o dinheiro hoje? Não precisa. Agora, para pagar, você precisa ter, né? E outra coisa, gente, eu preciso empenhar o valor total daquele gasto? Precisa? Depende. Imagina uma construção de uma hidrelétrica 20 anos. Como é que você vai empenhar tudo? Impossível. Tá, mas eu tenho uma obra que é de 2 anos. Vai, planeja. O que você quer fazer no primeiro ano? Faz o empenho global. Você não vai ter o seu contrato? Tudo bem, mas eu não tenho todo o orçamento, mas na licitação você precisa indicar, né? A dotação é suficiente para você deflagrar o processo licitatório, beleza? E aí você pode empenhar parcelado, não tem problema. Agora, o que não pode é faltar planejamento. Empenhei parcelado, aí eu peguei aquele saldo, joguei para outra coisa, você vai ter problema. Se você planejar e controlar, você não vai ter problema. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, colega, não tem problema você empenhar sem ter caixa, viu? Sem ter a receita realizada. Tá bom? Agora, esse é seu. Pessoal, se for assunto interno do TCM, o Petônio responde, tá? Tá. Não, é ainda sobre os empenhos. Essa questão do empenho no início do ano. No caso dos medicamentos, eu só gostaria de saber se, no caso, o município faria, então, um registro de preço, né, e empenharia conforme a demanda, ou se faria um empenho inicial lá no início do ano também. E se nessa mesma linha de raciocínio, da conta de energia, se enquadra também as tarifas bancárias, então, quer dizer que eu vou empenhar uma parte no início do ano, e, para não comprometer muito o orçamento, pode ser um pequeno valor. E todos os meses eu posso continuar empenhando aquilo que executou, ou no início do mês eu vou empenhar estimativo sempre. Aí a gente vai para a Lei 4.320, né? O que ela diz sobre empenho estimativo? Empenho estimativo é quando não se conhece a quantidade ou o valor
ou as duas coisas. Você não tem o conhecimento exato do que você realmente quer gastar. Você tem uma noção, porque ela é estimada. Quanto que eu vou saber que eu vou gastar de conta de luz naquele mês? Eu não sei, tá? Mas uma vez você conhecendo a quantidade e o valor, aí você não faz empenho estimativo. Entendeu? Porque você conhece. Estima-se o que não se conhece. Mas se você conhece, não há que se falar empenho estimativo. Ou você faz empenho ordinário, ou você faz global. Sendo que o empenho global é para contratos continuados quando você conhece o valor mensal. Exemplo, você contrata uma pessoa jurídica, uma empresa, para poder fazer faxina nas instalações do seu órgão lá. E esse contrato, ele é anual e o valor mensal é fixo. R$10.000 ao mês, tá? Para poder deixar as instalações limpas. Então, ele é fixo. Durante o ano, você vai gastar R$120.000, R$10.000 ao mês. Beleza, tá? Você faz empenho global. Entendeu? Porque o pagamento vai ser parcelado. Agora, quando você tem contratos com valores mensais variáveis, mas o contrato, ele é fixo, exemplo, serviço de oficina. Eu faço um contrato para poder arrumar os veículos da prefeitura. Então, eu faço um contrato cujo montante anual é X, estimado em tantos mil. Mas eu não sei quanto eu vou gastar cada mês. Porque eu só vou gastar quando o veículo, né? Quando o veículo estragar. Então, quanto eu vou gastar cada mês? Não sei, eu faço estimativo. Entendeu? Contratos fixos, valores conhecidos, global. Despesa conhecida, pagamento de uma só vez, não interessa quando você vai pagar, ordinário. Tá certo? Mas eu posso anular parcialmente o empenho ordinário? Pode. Então, depende desse conhecimento prévio. Tá? A folha, você não sabe quanto vai dar. Sabe? Não sabe. Porque o servidor pode afastar um dia, pode ter multa, tal. Então, você não sabe o valor fixo. Então, você empenha estimativo no início do mês, pode ser no início do ano, e aquilo que nós falamos. Tá? Então, depende desse conhecimento prévio. Resumindo, cada caso é um caso. Tá. Tem uma pergunta aqui que, no próximo ano, 2015, os novos demonstrativos deverão ser anexados junto à prestação de contas do mês de dezembro. Haverá alguma mudança na RN 15? Sim, já tem um grupo de estudo dentro do tribunal, a gente vai alterar a instrução normativa 15, a IN 15 vai ser alterada, onde já vai ter a previsão desses novos demonstrativos, que o MCASP e o PCASP está trazendo para nós. Até o dia 15 de setembro, a gente tem um grupo de estudo que já vai apresentar uma primeira parte. Provavelmente, até o final do ano, já está sendo editada uma nova instrução normativa de como deverá ser efetuadas as prestações de contas ao Tribunal de Contas no ano de 2015. Tem uma pergunta aqui em relação à contribuição patronal do RBPS. Está dizendo o seguinte, que nós, quando fazemos a análise da contribuição patronal, a gente está levando em consideração a folha bruta. E aí a gente abre diligência, ele responde, sana a irregularidade, mas no ano subsequente vem novamente a mesma diligência e o mesmo problema. Eu quero dizer para vocês que cada prestação de conta é única. Vocês têm que me informar na prestação de contas do ano o que está ocorrendo. Nós analisamos 1.568 prestações de contas. Eu não tenho condições de lembrar no ano subsequente o que aconteceu numa prestação de contas no ano anterior. Em relação à contribuição patronal do RPPS e do RGPS, a gente não leva em consideração só a folha bruta. A gente entra no sistema de controle de gastos de pessoal, pega a folha líquida, pega a contribuição do servidor, porque tanto eu quanto vocês somos servidores. Ninguém de nós admite que faça um recolhimento a maior, porque a gente cria caso mesmo. Então, eu pego a contribuição do servidor e confronto com a contribuição patronal. Quando eu vejo aquela diferença, então, eu estou praticamente com 90% de certeza de que a contribuição patronal está
inferior, ou então se está pagando a mais a contribuição. Está havendo uma saída da contribuição patronal que não corresponde ao que saiu do servidor. Então, a nossa análise é essa. E eu não tenho como saber, no ano subsequente, as diligências que vocês me informaram no ano anterior, porque são fatos novos, são fatos daquele exercício. Pode ter ocorrido uma coisa nova. Então, não tem como. Tem que realmente, todo ano, informar qual... E, na 15, ela diz o seguinte, vocês têm que nos informar qual é o salário de contribuição. E isso a gente não vê em nenhuma prestação de contas. Resposta à pergunta que foi feita. Só para poder complementar, ele falou sobre os juros, né? Falou sobre os juros que você tem que pagar, não é isso mesmo? Falou? Tarifas. Estima, empenho para poder pagar a tarifa. Deixa lá. Reforça, paga, reforça, paga. Porque você não sabe quanto é que vai ser a tarifa mensal daquele mês, mas quando já passou tem isso. Uma média em relação ao ano anterior, né? Não, mas... Então, você pode fazer um empenho estimado, mais ou menos, o valor. Essa questão da não saber o valor, você tem uma média, porque foi gasto, né? No ano anterior, a prefeitura pagou as tarifas bancárias. Então, o que o Marcos falou, não vai fazer real, igual, o valor certinho, não vai, né? A gente não tem bola de cristal. Mas uma média dos gastos que são efetuados, a gente consegue, sim, estimar e fazer o gasto efetuar um gasto da maneira correta e tendo economia para o município. Boa tarde, meu nome é Márcio, eu trabalho lá na Prefeitura de Anápolis, e o senhor descreveu muito bem sobre como tudo isso deve funcionar. E eu trabalho na parte de sistema, e eu acabei entendendo muita coisa. O contato que eu tenho com isso é só através dos balancetes, que eu tenho maior contato, né? Então, eu não sou contador nem nada. Mas, assim, o que eu percebo muitas vezes é que diversos cenários que o senhor descreveu sobre como as coisas deveriam funcionar, eu percebi muitas pessoas balançando a cabeça, como se fosse assim, que coisa ridícula, nunca que dá certo de funcionar isso assim. Né? A administração ou ia ficar engessada, ou ia parar, ou não ia funcionar. E eu já ouvi isso lá em Anápolis, pessoas me dizendo, Márcio, se o sistema funcionar assim, a administração para, engessa tudo e acabou. Então, assim, se eu, que sou uma pessoa de informática e estou trabalhando nisso há 2 anos, consegui entender grande parte do que você falou, provavelmente os contadores aqui entenderam tudo, né, ou muita coisa. E nada disso, nas reuniões que eu venho no tribunal e tudo, outras reuniões que falaram sobre o PECASP, o tribunal deu a entender que o PECASP é algo novo. O tribunal já deu a entender que o PECASP é algo de vários anos, já tem o PECASP há alguns anos já. O Coutinho já falou também disso em outras reuniões. Então, assim, parece, no que eu posso perceber, que o problema todo não é falta de conhecimento. Talvez seja falta mesmo de planejamento ou até mesmo de vontade da administração de fazer com que as coisas funcionem dessa forma. Aí, assim, nas coisas que você observou, nas prefeituras que você foi, você acha que é isso mesmo que acontece? Ou é simplesmente falta de conhecimento? Eu não sabia que tinha que ser assim, por isso que não é assim. Tá. Quando o doutor Coutinho disse que o PECASP é coisa antiga, e nós estamos sempre em contato, né? A gente conversa quase todos os dias, porque PECASP significa Plano de Contas, né? E plano de contas realmente existe desde que existe contabilidade, né? O plano de contas sempre existiu, né? O que ele teve foi uma mudançazinha, vocês viram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? O que aconteceu foi uma readequação para poder fazer a coisa fluir mais bonitinho e ficar, tirar alguns controles que estavam de forma meio equivocada. Tá? Então, realmente, o plano de conta já existe há muito tempo. Eu acho que foi nesse sentido que o doutor quis se ia manifestar, eu tenho quase certeza. Tá. Com relação à realidade, a gente já passou em várias prefeituras, a gente vai lá, dá palestra, conversa, e a gente percebe uma coisa, em muitas delas, há vontade. Tá? Porque nem tudo está perdido, não, gente.
Existem pessoas honestas, pessoas que realmente querem fazer as coisas, tá? Mas, às vezes, por falta de alguns detalhes, a coisa emperra, tá? Você tem de todos os jeitos. Você tem organizado, desorganizado, organizado, desinteressado, desorganizado, interessado, né? E os perdidos, tá? Então, tem de todos os tipos, tá? Então, o que pode acontecer para poder melhorar? Com essa nova visão de contabilidade, com essa nova visão do gasto público, a nova visão de trazer responsabilidades, né? Assumir o ônus, regaçar a manga, fazer a coisa com planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Se fizer se fizer duas coisas, planejar e controlar, a coisa anda. É fácil? Não. Em nenhum momento eu disse que isso era fácil. Mais uma coisa, Márcio, né? Mais uma coisa, Márcio. Eu posso te garantir, muita gente percebeu que quer mudar. Isso é bom. Quer mudar para poder entender, para poder tentar errar menos. Porque, às vezes, o erro não é porque ele quer, porque, às vezes, ele não sabe. Então, e muitos gestores ficam com ficha suja, não é porque ele teve o dolo, ele não teve a intenção, mas está na lei, ele foi punido, porque ele não sabia, e não sabia, porque talvez a coisa vinha sempre daquele jeito. Mas uma coisa é certa, mas isso eu posso te garantir, muitos querem mudar. Porque muitos querem investir na carreira política dele. E não vai ser a prefeitura que ele vai parar, não. Ele quer galgar outros caminhos, porque ele percebeu que ele tem o dom para isso. De trabalhar pela comunidade, pela sociedade, de forma transparente, responsável, com controle e com planejamento. E essa contabilidade, essa forma de lançar esse registro contábil, esse sistema que você já trabalhou e você percebe que ele é bem bolado. Isso aqui é para auxiliar. O sistema é para auxiliar. O tribunal é para fiscalizar, ensinar, auxiliar. Então você percebe que tem uma ideia implantada, órgãos querendo que a coisa anda. Então, meu amigo, tem tudo para andar. E vai andar. Então, é isso que eu percebo nessas várias reuniões, porque eu gosto de ir lá no município. Então, se você precisar que a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai, mas a gente não vai lá para apontar, isso aqui não. Vai lá e fala, olha, por que não mudar? O que você acha da gente fazer assim, ó? Percebe que a coisa fica mais fácil, viu? Você tem, a gente vai para poder mostrar onde está o gargalo. Aonde a coisa não está andando. Você tem que investir aqui, ó. Aquele setor está ótimo, o outro está ótimo, o outro está perfeito. Esse aqui está com uma deficiência. Mas não é para punir, é para melhorar. Meu irmão, vai dar certo. Nós ainda seremos grandes. Pode acreditar. Respondi? No caso, bom, aqui já é compras, tá? No caso, o senhor quer falar, doutor? Tá. No caso da compra direta, eu empenho o valor total de 8 mil. Ou empenho o valor estimado mensal, até chegar ao valor de 8 mil. Depende se você conhece o valor ou não. Se você não conhece, estima. Se você conhece, empenha. Percebeu? É a base. É o entendimento do que seja estimado. Não conheço, estima-se. Percebeu? Doutor? Obrigado. Pessoal, eu vou fazer 2 comentários, um agradecimento e 2 comentários. E começando por um ponto que me parece muito importante ser retratado com vocês nessa tarde, nesse final de trabalho da tarde do dia de hoje.
vocês estão diante de um profissional altamente qualificado, eu acho que ficou claro para todos vocês nesses 2 dias de exposição. Esse profissional que conduziu os trabalhos até aqui é um profissional de uma instituição reconhecida por todos nós, que é a Polícia Federal, e ele ingressou neste quadro, né, dessa instituição mediante um concurso público, que é considerado um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil para profissionais de contabilidade. Não é isso? O senhor concorda? Senhor perito contador da Polícia Federal. Mas por que a gente está falando isso? Pois não. É fácil, não. Não é fácil. Para quem tem a formação contábil, sabe que esse é um dos cargos que mais são cobiçados pelos profissionais que formaram nessa ciência. E o nível de concorrência é muito pesado, porque se exige um profundo conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Além de, obviamente, enaltecer esse profissional que está falando por vocês, que o tribunal fez questão de buscar no mercado dos profissionais que falam desta informação para vocês, uma pessoa que tivesse diferenciais. Diferencial não pela formação, pela experiência que tem na outra instituição e, dentre outras, que passou também no serviço público. Mas um diferencial eu acho que fica muito claro para vocês. Ele é um profissional de contabilidade na essência. Ele admira a estrutura e a informação contábil como uma ferramenta para uma mudança, para um gestor tomar decisões de qualidade, para que o país, o município, o Estado sejam melhores. E este foi o principal ponto que a emoção da fala dele de 2 dias, com certeza, tocou o coração de vocês. Ele sabe, como profissional da ciência, que a ciência contábil tem como fim dar informação a usuários que precisam tomar decisões. Os senhores não precisam ser contadores, mas o que ele tentou passar esse tempo todo aqui, com muita maestria o fez, foi mostrar para vocês que existe uma informação que está sendo novamente estruturada, reestruturada, melhor dizendo, para que essas decisões sejam mais bem tomadas, para que os usuários, controle externo, controle interno, gestores, sociedade, possam ler uma informação bem estruturada. Para isso, ela tem que ser bem construída. Aí voltamos lá no planejamento. Então, nós gostaríamos de encerrar os trabalhos do dia de hoje falando que amanhã teremos a fala institucional do tribunal, na parte da manhã, de 8 a meio-dia, apresentando o 2014 em especial, as mudanças que essa nova contabilidade, que essas informações que foram trabalhadas com vocês estão dentro do mundo do tribunal, nessa relação com vocês, com os jurisdicionados, e também o cenário para 2015, 2016, que acompanhamos junto à STN, estamos trazendo para dentro do tribunal e fazendo a ponte da informação para vocês. Então, amanhã, o recado para amanhã é esse, estejam conosco a partir das 8 até o meio-dia, encerraremos os trabalhos até o meio-dia, com certeza. E o segundo ponto para fechar os trabalhos da tarde de hoje é relembrar a primeira atividade que fizemos pela manhã. Foi pedido por uma colega nossa da Escola de Contas que vocês ficassem de pé. Eu acho que vocês não ficariam chateados se eu pedisse que vocês ficassem de pé agora, só para a gente concluir os trabalhos do dia de hoje, já que estamos indo embora. E ficássemos de pé pelo seguinte: nós temos servidores públicos aqui na frente que estão buscando a mudança da realidade, da prestação de contas, da qualidade da informação, para que a gestão seja melhor. Então, profissionais, secretários de controle externo, e, em especial, o nosso palestrante desses primeiros 2 dias, parabéns pelo êxito, pela vontade de fazer diferente, por contribuir para que amanhã seja diferente. Uma salva de palmas de pé para os senhores. Muito obrigado. Arrepiou? Vocês estão louquinhos que eu choro, né, gente? Quando o doutor falou essas palavras aí, a gente traz aquela história, né? Lembro quando a gente foi prestar o vestibular, né? Morando em Brasília, estudando, trabalhando no tribunal, lá em Brasília, prestando o vestibular da UNB, estudava à noite, né? E aí você fica naquela, pô, mas será que vale a pena? Só que a contabilidade, ela motiva. Quando você descobre o sentido dela, pô, esse negócio é interessante. Mas e você aprende coisas para a vida? E as coisas que você aprende para a vida moldam o seu caráter, o seu comportamento. Vem do berço, vem do seu
trabalho, vem da convivência com outras pessoas. Isso molda o seu caráter. E uma coisa que toda pessoa dá valor é no caráter próprio. No seu interior, na sua mente, na sua culpa. Não adianta eu ser perdoado por alguém. Eu tenho que ser perdoado por mim mesmo. É o peso da minha culpa. Então, se alguém te força a você fazer algo errado, negue. Se alguém fala que vai prender você, prenda. Se alguém fala que vai mandar você embora, que a sua família vai ficar desamparada, mande. Mas eu não faço. Eu não faço porque tem uma coisa que eu não vou me perdoar: a consciência. Se alguém chegar para mim e falar o seguinte: tem um vestígio, aqui morreu alguém foi assassinado. O suspeito pode ser o colega. O suspeito é ele. O filho é dele. Ele pode ser a autoridade. Ele afirma: ele matou o meu filho. Eu preciso de um laudo. Eu vou fazer o laudo. Autoridade, faço o laudo assim, porque ele é o culpado. Eu vou analisar os vestígios dentro da ciência, dentro da técnica. Não quero saber se foi ele A ou B. Se tiver provado que foi ele, pode ser A, B ou C, foi ele. Mas se não foi ele, não é porque ele pediu. Porque se fosse eu, para estar preso por uma prova produzida, eu estaria triste. Então, eu não quero para mim, então não vou fazer para ele. Então, pessoal, é tipo de coisa assim que nós temos que sentar na cadeira e tentar. Eu estou livre, estou tranquilo com a minha consciência. Mas a sua culpa, você é culpado não é só por aquilo que você faça, mas também por aquilo que você deixou de fazer. A minha culpa não é por o que eu fiz, mas também pode ser por aquilo que eu deixei de fazer. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, gente.